E se pudesse compreender qualquer pessoa no planeta? Absolutamente qualquer uma. Um turista em Tóquio, um cientista na Antártida, um ancião de uma tribo na Amazônia. Soa a uma utopia, não é verdade? Um mundo sem mal-entendidos, sem conflitos causados por traduções e sem barreiras linguísticas. Mas toda a utopia tem o seu lado sombrio. Hoje, vamos fazer uma grandiosa experiência mental e analisar 50 consequências de um mundo onde todas as pessoas falam a mesma língua. Haverá vantagens óbvias, mas também desvantagens completamente inesperadas e até assustadoras. Fique até ao final e vai perceber por que é que a lenda da Torre de Babel talvez não tenha sido uma maldição, mas sim a maior bênção para a humanidade. E enquanto não começamos, escreva nos comentários que língua escolheria como a única língua mundial. Estou curioso para ver as vossas sugestões. A ideia de uma língua única é tão antiga como o mundo. A maioria das religiões e mitologias fala de um tempo em que toda a humanidade era um só povo com um idioma comum. O exemplo mais famoso é a história da Torre de Babel. Falando uma só língua, os homens decidiram construir uma torre que chegasse aos céus, o que enfureceu Deus. Ele confundiu as suas línguas, eles deixaram de se entender, e a grande construção parou. Mas o sonho de um entendimento mútuo nunca desapareceu. No final do século XIX, surgiram as línguas artificiais, sendo a mais conhecida o Esperanto. O seu criador, L. L. Zamenhof, acreditava que uma língua comum ajudaria a pôr fim às guerras e aos conflitos. No entanto, nem o Esperanto, nem outros projetos semelhantes se tornaram verdadeiramente populares. Hoje, o papel de língua de comunicação internacional é desempenhado pelo inglês, mas não é a língua materna da esmagadora maioria da população mundial. Na nossa experiência, vamos imaginar que absolutamente todos os 8.000 milhões de pessoas falam, desde o nascimento, a mesma língua. O que aconteceria então? Vamos descobrir. Bem, a primeira e mais óbvia vantagem: a compreensão imediata durante as viagens. Imagine, você já não é aquele turista perdido, gesticulando desesperadamente e apontando para o menu ou para o mapa. Você chega a qualquer país, qualquer cidade, até a aldeia mais remota, e conversa com os moradores locais com a mesma naturalidade com que fala com o seu vizinho. Você pode não apenas pedir direções, mas também ouvir a história de vida de um senhor no banco da praça, negociar com o vendedor na feira sobre a qualidade do produto e entender a piada de um músico de rua. Isto não é apenas conveniência, é a quebra total da barreira entre nós e eles. O turismo deixa de ser uma simples visita a pontos turísticos e se transforma numa profunda interação humana, numa verdadeira imersão noutra vida, que de repente se torna tão compreensível e próxima. Mas essa dádiva terá um preço terrível. E aqui surge a primeira grande desvantagem: a extinção em massa das culturas. Um idioma é muito mais que uma ferramenta de comunicação. É um arquivo vivo, o guardião da alma de um povo. Em cada língua, em sua gramática, expressões e provérbios, está codificada uma história milenar, uma forma única de enxergar o mundo. Quando um idioma morre, morre com ele tudo o que lhe está associado. Desaparecerão as lendas, as canções e as histórias passadas de boca em boca. Não perderemos apenas palavras, perderemos universos inteiros. A humanidade corre o risco de se transformar num supermercado gigante, com produtos idênticos nas prateleiras. Sim, tudo será compreensível e acessível, mas o mundo se tornará insuportavelmente chato, plano e previsível, despojado de seu maior valor, a diversidade. Passemos ao lado positivo. O terceiro ponto é a aceleração colossal do progresso científico. Hoje, a ciência é internacional, mas continua limitada pelas barreiras linguísticas. Os cientistas são obrigados a dedicar tempo e recursos preciosos à tradução de artigos, livros e relatórios estrangeiros. Existe sempre o risco de uma interpretação inexata,
ou de um atraso na obtenção de informações cruciais. Num mundo com uma língua unificada, este problema desapareceria. Imagine, um físico genial da Índia publica um artigo revolucionário. No mesmo instante, os seus colegas no CERN, na NASA e na Universidade de Tóquio estão a lê-lo e a compreendê-lo. Inicia-se de imediato um brainstorming global. As descobertas seriam feitas não ao longo de anos, mas de meses, ou até mesmo semanas. A cura para doenças, novas fontes de energia, a exploração espacial, tudo isto se tornará realidade muito, muito mais depressa. Mas há o lado negativo. O empobrecimento do nosso pensamento, causado pelo desaparecimento de conceitos únicos. Em muitas línguas, existem palavras que não têm análogos diretos e refletem conceitos culturais ou filosóficos muito específicos. Pense, por exemplo, na palavra portuguesa saudade, aquela melancolia suave e a nostalgia pelo que se foi. Ou no alemão Schadenfreude, a alegria sentida pela desgraça ou insucesso alheio. E o wabi-sabi japonês, a capacidade de encontrar beleza na imperfeição. Estas palavras não são meros rótulos, são verdadeiras ferramentas de pensamento que nos permitem captar as mais súbitas nuances de emoções e fenômenos. Numa língua unificada e padronizada, pode não haver espaço para estes conceitos inconvenientes. O nosso mundo interior e a nossa paleta de sentimentos ficarão mais pobres, como se um pintor perdesse metade das suas cores. O quinto ponto é, sem dúvida, altamente positivo: a revolução da educação. Imagine que qualquer pessoa, bastando ter acesso à internet, pode estudar e aprender com as mentes mais brilhantes do planeta. Um estudante numa pequena aldeia africana poderá assistir, em direto, a uma aula de um laureado com o Prêmio Nobel de Cambridge. Um aluno da Sibéria terá a oportunidade de participar numa sessão virtual de biologia, ministrada por um professor da Austrália. Todos os manuais, trabalhos científicos e cursos formativos estarão totalmente acessíveis a todos. Isto resultará num aumento sem precedentes do nível geral de conhecimento em todo o planeta. Pessoas talentosas, mesmo nos cantos mais pobres e remotos do mundo, terão a oportunidade de concretizar o seu potencial, algo que beneficiará a humanidade como um todo. A educação passará a ser um verdadeiro elevador social. Contudo, aqui reside uma armadilha cognitiva significativa. O sexto ponto é a unificação do pensamento. A hipótese da relatividade linguística sugere que a estrutura da língua influencia a forma como pensamos e percebemos a realidade. Por exemplo, em algumas línguas, não existe uma distinção clara entre os tempos futuro e presente, e os seus falantes podem ter uma percepção diferente do conceito de tempo. Noutras, há uma riqueza de vocabulário para descrever a neve ou a chuva, o que torna os seus falantes mais atentos a estes fenômenos. Uma língua única imporia a todos um modelo cognitivo singular, uma única maneira de estruturar os pensamentos. Começaríamos a pensar de forma mais homogênea, o que pode levar à perda de criatividade, à incapacidade de encontrar soluções fora da caixa e, em última análise, à estagnação intelectual. A sétima vantagem é a simplificação da diplomacia internacional. Quantos conflitos e guerras na história não começaram devido a uma tradução errada ou a uma formulação ambígua num tratado? Pense na famosa Declaração de Potsdam, em 1945. O primeiro-ministro japonês usou a palavra mokusatsu, que pode significar tanto abster-se de comentar quanto ignorar com desprezo. Os Estados Unidos escolheram a segunda interpretação, o que acabou por precipitar o bombardeamento atômico. Num mundo com um idioma unificado, este tipo de mal-entendidos trágicos seria completamente eliminado. As negociações passariam a ser mais honestas e transparentes. Os diplomatas poderiam falar diretamente, sem intermediários ou tradutores, o que elevaria o nível de confiança e aceleraria a busca por compromissos. Seria, talvez, um mundo com um número muito menor de guerras.
Contudo, essa mudança terá um alto preço em termos de postos de trabalho. O oitavo ponto é a extinção de profissões inteiras. Tradutores, tanto de texto escrito quanto de interpretação oral, intérpretes simultâneos, guias intérpretes, especialistas em localização, professores de línguas estrangeiras e linguistas focados em línguas modernas. Todos estes ficarão desempregados. Estamos a falar de milhões de profissionais altamente qualificados espalhados pelo mundo. O choque econômico resultante do desaparecimento de uma indústria tão vasta será colossal. É claro que, com o tempo, estas pessoas encontrarão novas ocupações. No entanto, o período de transição será extremamente doloroso, marcado por um desemprego em massa e pela necessidade de uma requalificação profissional total. Isto representa um sério golpe para a estabilidade da economia global. Contudo, o nono ponto garantirá o surgimento de uma cultura pop verdadeiramente global. Deixaremos de ter a necessidade de esperar meses, ou até anos, que a nossa série favorita seja dobrada, ou que o livro best-seller seja traduzido. O novo álbum de uma banda coreana, o filme mais recente de um realizador francês, ou o romance de um escritor brasileiro, tudo estará acessível e compreensível globalmente, no próprio dia do lançamento. Isto criará um espaço cultural unificado, onde as ideias e as tendências se propagarão à velocidade da luz. Músicos, realizadores e escritores terão acesso a uma audiência de 8.000 milhões de pessoas, o que poderá impulsionar um florescimento inacreditável da arte e do entretenimento. As barreiras na criatividade serão eliminadas para sempre, mas, juntamente com a cultura popular, vamos enterrar algo muito mais subtil. A 10ª desvantagem é o desaparecimento do humor linguístico. O humor é uma das partes mais complexas e frágeis da cultura, e está profundamente ligado à língua. Trocadilhos, jogos de palavras, alusões e as anedotas construídas com base em homônimos ou na polissemia das palavras. Tudo isto é simplesmente intraduzível. Tente explicar a um estrangeiro por que é que os chastushkas russos ou os limericks ingleses são engraçados. Numa língua unificada, esta enorme camada de perspicácia humana deixará simplesmente de existir. O humor tornar-se-á mais universal, mas ao mesmo tempo será mais primitivo e direto, baseado apenas em situações e não em jogos de linguagem. Perderemos assim uma das formas mais elegantes de entretenimento intelectual. O 11º ponto. O enorme benefício econômico para os negócios. Pense só nisto. A quantidade de dinheiro, tempo e recursos humanos que as empresas gastam hoje em dia para adaptar os seus produtos a diferentes mercados. A tradução de websites, manuais, materiais de publicidade, a localização de software, a contratação de pessoal que domine vários idiomas. Falamos de milhares de milhões, talvez mesmo trilhões de dólares à escala mundial. Num mundo com uma língua única, todos estes custos simplesmente se evaporariam. As empresas poderiam lançar um único produto, com apenas uma campanha de marketing, destinado ao planeta inteiro. Os fundos poupados seriam investidos diretamente em investigação, na redução dos preços ou no aumento dos salários. Isto representaria o mais poderoso motor de estímulo para a economia global. Mas é aqui que surge a questão mais complexa e perigosa de todas. O 12º ponto envolve o conflito inevitável na escolha de um idioma global. Que língua se tornará universal? Inglês, chinês, espanhol, ou talvez o Esperanto, artificial? Qualquer escolha será inerentemente política. A nação cuja língua for adotada como base obterá um domínio cultural, econômico e político sem precedentes. Toda a literatura mundial, a ciência e os meios de comunicação passarão a falar na sua língua. As restantes nações serão forçadas a abdicar do seu patrimônio, o que gerará um enorme sentimento de humilhação e injustiça. A mera tentativa de implementar uma língua unificada poderá provocar guerras mundiais, grandes protestos e movimentos separatistas.
Este será, certamente, o debate mais global e mais feroz de toda a história da humanidade. Imaginemos que a língua fosse finalmente escolhida e adotada. Aí teríamos o 13º bônus, uma facilitação inacreditável na migração e na integração. Hoje, uma das principais dificuldades para os imigrantes é a barreira linguística. Esta impede-os de encontrar um bom emprego, de aceder à educação, de fazer amigos e de simplesmente se sentirem parte da nova sociedade. Num mundo com uma língua única, este problema desapareceria. As pessoas poderiam mudar-se para qualquer país e integrar-se imediatamente na sua vida cotidiana. Isto aumentaria significativamente a mobilidade populacional. As pessoas iriam para onde as suas competências fossem mais procuradas, ou para onde o clima lhes agradasse mais. Isto resultaria numa distribuição mais eficaz dos recursos humanos e num substancial enriquecimento cultural. E é aqui que reside um perigo imenso. O 14º ponto negativo: controlo total e propaganda. Uma única língua é o sonho de consumo de qualquer ditador. Pense em como seria muito mais simples manipular a opinião pública se todas as notícias, todos os meios de comunicação e todas as redes sociais fossem transmitidos numa só língua. Deixaria de haver fontes alternativas noutras línguas, capazes de oferecerem um ponto de vista diferente. Seria fácil criar uma única verdade oficial e transmiti-la para 8.000 milhões de pessoas. A censura centralizada tornar-se-ia omnipotente. Qualquer tipo de dissidência poderia ser suprimida antes mesmo de ganhar força. Isto é o caminho direto para uma distopia global, ao estilo de Orwell, onde o grande irmão estaria, de facto, a vigiar todos e tudo. No entanto, há um lado muito positivo. O ponto número 15 foca no aumento da segurança global. A eficiência dos serviços de emergência será drasticamente melhorada. Imagine um grande terremoto ou um tsunami devastador. Hoje, as equipes de resgate internacionais perdem horas preciosas na coordenação, tudo por causa dos tradutores. Num mundo com uma língua única, socorristas do Japão, médicos da Alemanha e engenheiros da Rússia poderiam comunicar de forma direta, instantânea e sem margem para erros. Isso também se aplica ao combate a pandemias, ao terrorismo global ou a catástrofes tecnológicas. Uma compreensão total em todos os níveis, dos comandos centrais até os operacionais no terreno, permitirá salvar milhares, talvez milhões de vidas. A humanidade se tornaria muito mais resiliente diante das ameaças globais. Contudo, podemos ficar todos um pouco menos perspicazes. O 16º ponto negativo é a perda dos benefícios cognitivos do bilinguismo. Inúmeros estudos demonstram que aprender e usar várias línguas funciona como um excelente treino para o cérebro. Os bilíngues tendem a lidar melhor com a multitarefa e demonstram um pensamento abstrato e uma criatividade mais desenvolvidos. Conseguem concentrar-se melhor e filtrar informações desnecessárias. Mais do que isso, em pessoas que falam várias línguas, os sintomas de demência senil, como a doença de Alzheimer, manifestam-se, em média, 4 a 5 anos mais tarde. Num mundo monolíngue, a humanidade perderá esta poderosa e natural seção de fitness cerebral. Isto poderá ter consequências negativas a longo prazo para o nosso intelecto coletivo. A 17ª vantagem é a criação de um mercado de trabalho global unificado. Hoje em dia, um programador talentoso do Vietnã ou um designer genial da Argentina muitas vezes ficam impedidos de conseguir o emprego dos seus sonhos numa empresa internacional, simplesmente por não dominarem o inglês a um nível adequado. Num mundo com um idioma comum, o único critério de contratação passaria a ser as competências profissionais. Isto criará uma concorrência genuinamente global e justa. As empresas poderão contratar os melhores profissionais de qualquer parte do mundo, e os trabalhadores poderão escolher entre as ofertas de qualquer empregador no planeta. Isto levará a um aumento da produtividade, a uma melhoria na qualidade dos bens e serviços e, em última análise,
a uma melhoria da qualidade de vida para todos. Contudo, um mundo tão aberto também apresenta os seus pontos fracos. A 18ª desvantagem reside no desaparecimento dos códigos naturais. Na história das guerras, línguas raras foram frequentemente usadas para transmitir informações secretas. O exemplo mais conhecido são os Code Talkers, Navajo, que serviram no exército norte-americano durante a Segunda Guerra Mundial. A sua língua era tão complexa e única que os criptógrafos japoneses nunca conseguiram decifrá-la. Isso salvou a vida de milhares de soldados. Num mundo com uma única língua, essa possibilidade desaparece. Claro que a criptografia matemática irá permanecer, mas perderemos este método de proteção de comunicações único, absolutamente fiável e inquebrável, que nos foi oferecido pela própria diversidade das culturas humanas. Isto tornará as comunicações militares e de inteligência muito mais vulneráveis. O 19 Plus representa uma simplificação radical da tecnologia para o utilizador. Já lhe aconteceu comprar um gadget e deparar-se com a interface ou o manual de instruções num idioma que não domina? Ou, por exemplo, fazer o download de um programa sem o suporte linguístico de que precisa? Num mundo com um idioma universal, todos estes problemas serão coisa do passado. Qualquer dispositivo, aplicação ou website criado em qualquer canto do planeta será compreensível para todos por predefinição. Isto tornará a tecnologia ainda mais acessível, sobretudo para a população mais idosa ou para os habitantes de regiões que hoje não dispõem de uma localização de qualidade. A disparidade digital causada pela barreira linguística será totalmente eliminada. Aproveitar os benefícios do progresso tecnológico tornar-se-á mais simples do que nunca. No entanto, o mundo ficaria menos belo. Representa uma perda estética imensa. Cada língua possui a sua música, o seu ritmo e o seu timbre inconfundíveis. A melodia do italiano, a cadência do francês, a precisão do alemão, ou até mesmo os sons guturais do árabe. Tudo isto cria a paisagem sonora única do nosso planeta. Esta diversidade é o que inspira poetas e músicos. Num mundo com uma só língua, vamos ouvir apenas uma única melodia à nossa volta. É como se, na música, restasse apenas um instrumento, ou na pintura, apenas uma cor. O mundo tornar-se-ia acusticamente monótono. Perderíamos uma fonte de prazer estético que, hoje, tomamos completamente por garantida. O 21º ponto positivo é o potencial de reforçar a solidariedade global. Os psicólogos afirmam que, subconscientemente, confiamos muito mais em quem fala a nossa língua e sem sotaque. Nós simplesmente os vemos como os nossos. Uma língua única poderia ajudar-nos a superar a mentalidade tribal e a reconhecer-nos como uma única espécie, a humanidade. Quando o infortúnio atinge um país distante, será muito mais fácil sentirmos empatia pelas vítimas. Isto porque ouviríamos as suas histórias na nossa própria língua, sem a barreira da tradução. Isto pode levar a uma redução significativa da xenofobia, do racismo e do nacionalismo. Quem sabe, talvez consigamos finalmente começar a resolver os problemas globais em conjunto, agindo como uma só e grande família, mas não sejamos ingênuos. O reverso da medalha será o surgimento de novas formas de estratificação social. As barreiras linguísticas nacionais vão desaparecer, mas serão substituídas por barreiras dialetais e estilísticas. Irá surgir, de forma inevitável, uma versão da língua correta, metropolitana e de elite, a língua dos meios de comunicação, do governo e das grandes empresas. E coexistirão dialetos regionais e variantes populares consideradas incorretas. As pessoas deixarão de ser julgadas pela sua nacionalidade e passarão a ser avaliadas pela forma como falam, pelo quão correta e gramatical é a sua linguagem. Isto tornar-se-á o novo marcador de estatuto social. O esnobismo linguístico irá emergir. Em vez de unir as pessoas, uma língua unificada pode simplesmente criar novas barreiras, mais subtis,
mas não menos rígidas. Entre elas, a 23ª vantagem tem a ver com a economia mundial. A gestão de negócios internacionais tornar-se-á incrivelmente simples. Atualmente, fechar um acordo internacional é um processo complexo que envolve advogados e tradutores. Estes profissionais têm de verificar minuciosamente cada cláusula dos contratos em diferentes idiomas para evitar ambiguidades. Num mundo com uma língua única, tudo isso será coisa do passado. Negociações, marketing, assessoria jurídica, logística, todos os processos se tornarão exponencialmente mais rápidos, mais baratos e mais fiáveis. Uma pequena empresa portuguesa poderá, sem dificuldade, fechar um contrato com uma gigante da Coreia. Isto irá criar um mercado global verdadeiramente livre e eficiente. Mas qual será o preço a pagar pela própria arte? A consequência mais grave seria a morte da grande poesia e do teatro. As obras de Shakespeare, Pushkin, Dante e Goethe não são apenas histórias. A genialidade deles reside na forma como exploram toda a riqueza e as possibilidades da sua língua materna, o ritmo, a rima, as aliterações e as metáforas. Traduzir poesia sem perdas é praticamente impossível. Nesse cenário de uma língua única, estas obras-primas transformar-se-ão numa espécie de espécimes empalhados, meras representações vazias. Poderemos ler os seus resumos, mas jamais sentiremos a sua verdadeira magia e beleza. Elas tornar-se-ão apenas artefactos do passado, tal como hieróglifos antigos, cujo significado é compreendido apenas por um punhado de especialistas. Esta será uma perda irreparável para a cultura mundial. O 25º benefício é a introdução de padrões globais unificados, abrangendo desde regulamentos técnicos e protocolos médicos até normas jurídicas e regras de trânsito. Atualmente, as diferenças linguísticas e os erros de tradução frequentemente geram confusão. Essa confusão pode ter consequências graves, desde a avaria de equipamentos caros até erros médicos. Uma linguagem única permitiria criar um sistema de padronização universal e facilmente compreensível por todos. Isso tornaria o nosso mundo mais seguro, previsível e organizado. Por exemplo, um piloto de qualquer companhia aérea conseguiria entender perfeitamente as instruções do controlador em qualquer aeroporto do mundo. Isto aumentaria significativamente a segurança dos voos. No entanto, esta situação criaria desafios significativos para os historiadores. Isso dificultaria drasticamente a compreensão do passado. Para compreender pessoas de outra época, o historiador precisa de ler os documentos no original, no idioma em que foram escritos. Isto porque a língua reflete a mentalidade e a forma de pensar daquele tempo. Num mundo onde todos falam a mesma língua, os idiomas antigos tornar-se-ão ainda mais distantes e estranhos. Mergulhar na atmosfera da Roma antiga, lendo Cícero no original, ou compreender o Japão medieval através da sua poesia, passará a ser privilégio de uma minoria. Corremos o risco de perder a ligação profunda e intuitiva com o nosso próprio passado, passando a vê-lo apenas como um conjunto de factos secos, e não como uma história viva. Uma grande vantagem é a capacidade de resolvermos os problemas globais em conjunto. Pense em desafios críticos como as alterações climáticas, o esgotamento de recursos e a complexa exploração dos oceanos. Para a sua resolução, é imperativo um esforço coordenado que envolva toda a humanidade. No entanto, hoje em dia, conferências e cimeiras internacionais transformam-se frequentemente num diálogo de surdos, devido às barreiras linguísticas e às diferenças culturais. Num mundo onde existisse uma única língua, cientistas, engenheiros, políticos e figuras públicas de todos os continentes poderiam sentar-se à mesma mesa e comunicar diretamente. Isso permitiria desenvolver estratégias comuns e tomar decisões eficazes muito mais rapidamente, decisões cruciais das quais depende a sobrevivência da nossa espécie. Mas para muitas pessoas, isso será uma tragédia pessoal. O impacto
É uma profunda ferida psicológica. A língua materna não é apenas uma habilidade, é parte da nossa identidade, é a voz da nossa mãe, são as primeiras palavras que dissemos. É a base do nosso pensamento, dos nossos sonhos e das nossas orações. O abandono forçado da língua materna, em prol de um qualquer padrão universal, será sentido por milhões como uma traição às suas raízes, à sua família, ao seu povo. Isto pode desencadear uma depressão generalizada, uma crise de identidade e um profundo sentimento de perda. Uma pessoa despojada da sua língua materna é alguém a quem foi roubada uma parte da sua própria alma. O 29º ponto positivo é o desaparecimento total da discriminação linguística. Hoje em dia, as pessoas são frequentemente julgadas apenas pelo seu sotaque. Um sotaque pode levar à rejeição numa entrevista de emprego, servir de motivo para troça ou justificar um tratamento de superioridade. Instantaneamente, ele marca a pessoa como um estranho ou um forasteiro. Num mundo onde todos nascessem a falar a mesma língua, este problema simplesmente não existiria. Todos teriam o seu registro regional, mas não haveria uma língua correta nem uma língua incorreta. O indivíduo seria avaliado pelas suas palavras e pelas suas ações, e não pela forma como pronuncia os sons. Isto tornaria a nossa sociedade muito mais justa e tolerante, mas existe o risco de estagnação. Um grande revés seria o abrandamento do desenvolvimento da língua. As línguas estão em constante mudança e evolução, e uma das principais fontes desse desenvolvimento é o contato com outros idiomas. Há o empréstimo de palavras, estruturas gramaticais e ideias. Isto torna a língua mais rica e flexível. Uma língua mundial única, isolada de vizinhos ou concorrentes, corre o risco de ficar estagnada. O seu desenvolvimento seria muito mais lento, pois estaria privado de estímulos externos. Com o tempo, pode tornar-se menos expressiva e ter maior dificuldade em adaptar-se às novas realidades, tecnologias e fenômenos sociais. É como um ecossistema isolado que, com o passar do tempo, empobrece. A 31ª vantagem que devemos considerar é a simplificação da justiça internacional. Instituições como o Tribunal Penal Internacional, TPI, em Haia, enfrentam enormes dificuldades devido às barreiras linguísticas. Processos judiciais que envolvem juízes, promotores, advogados e testemunhas de dezenas de países diferentes exigem um esforço colossal de tradução. Isso atrasa o processo e aumenta o risco de erros judiciais. Num mundo com um idioma único, julgar criminosos de guerra ou terroristas internacionais se tornaria muito mais rápido, eficaz e justo. A lei poderia agir sem fronteiras e sem a perda de tempo com a tradução. Com isso, arriscamos perder a diversidade das tradições narrativas. 32. A estrutura da língua influencia diretamente a forma como construímos o relato. Em algumas línguas, é costume falar direto e objetivo, enquanto em outras, prefere-se usar insinuações e eufemismos. Em certos locais, valoriza-se a concisão, e em outros, a preferência é por frases complexas e mais elaboradas. Essas diferenças deram origem a tradições literárias e folclóricas únicas em todo o planeta. Um idioma unificado, muito provavelmente, levaria ao domínio de um único modelo de narrativa, aquele considerado o mais eficaz. Corremos o risco de perder outras formas de contar histórias e, consequentemente, outras maneiras de compreender o mundo e a nós mesmos. O 33+, marca o apogeu da colaboração criativa internacional. Imagine um platô de filmagens onde um realizador mexicano, um diretor de fotografia sueco, um ator nigeriano e um compositor japonês trabalham em conjunto, entendendo-se com o olhar. Ou então, uma banda musical com membros de 5 continentes diferentes. Uma linguagem comum eliminará todas as barreiras à criação conjunta. Isso pode dar origem a gêneros completamente novos e híbridos na arte, na música, no cinema e no teatro. Gêneros que absorverão o melhor de várias culturas.
Será uma era de experimentação criativa e colaborações inéditas. Mas também surgirá um problema prático, embora muito complexo. O 34º ponto negativo é o caos criado por nomes próprios e topônimos. O que fazer com os milhões de nomes pessoais que existem em diferentes línguas? Como é que nomes como Juan, Svetlana ou Wei seriam pronunciados na nova língua? E os nomes geográficos? Como adaptar Paris, Moscovo, Buenos Aires? A tentativa de os uniformizar levaria à perda da ligação histórica e cultural. Por outro lado, se forem mantidos na forma original, tornar-se-ão elementos estranhos na nova língua, difíceis de articular. Isto pode parecer um pormenor insignificante, mas na verdade é uma parte crucial do nosso patrimônio, e seria muito fácil perdê-la. O ponto 35 é o nascimento de uma literatura mundial unificada. Hoje, lemos autores estrangeiros em traduções que, mesmo sendo geniais, não passam de meras interpretações. Num mundo com uma língua única, um escritor de qualquer parte do planeta poderá comunicar-se diretamente com uma audiência de 8 bilhões de pessoas. Isso criará um processo literário global, onde ideias e tramas circularão livremente, sem intermediários. Poderemos ler no original, desde romances africanos e policiais escandinavos, até o realismo mágico latino-americano. Tal avanço enriquecerá incrivelmente a nossa experiência de leitura e dará origem a uma literatura verdadeiramente universal. No entanto, ela seria uma literatura sem raízes. Uma das maiores perdas é a aniquilação do folclore. Os contos populares, as epopeias, os mitos, as lendas, os provérbios e os ditados são a verdadeira quintessência da sabedoria e da cultura de um povo. Estão intrinsecamente ligados à língua em que nasceram. O seu humor, a sua poesia e o seu significado mais profundo perdem-se frequentemente no processo de tradução. Com o desaparecimento das línguas originais, este imenso patrimônio da tradição oral simplesmente morrerá. Poderemos preservar os enredos em forma de resumos superficiais, mas perderemos a sua essência vital. A humanidade tornar-se-á semelhante a um indivíduo que perdeu a memória da sua própria infância. A 37ª vantagem refere-se ao setor militar. Trata-se da simplificação da coordenação em coligações militares internacionais. Em conflitos e missões de paz contemporâneas, é frequente a participação de contingentes de nações diversas. A barreira linguística entre soldados e oficiais de exércitos distintos é um problema grave que pode levar a erros trágicos, como o temido fogo amigo. Uma língua comum para todos os exércitos do mundo aumentaria drasticamente a eficácia e a segurança das operações conjuntas. As ordens seriam compreendidas sem ambiguidades e executadas com maior rapidez, o que, em condições de combate, tem o potencial de salvar inúmeras vidas. Mas esta unidade tem o seu reverso, o seu lado sombrio. O 38º ponto negativo é o aumento da vulnerabilidade a ataques de informação. Imaginemos cybercriminosos ou propagandistas a criar uma ideia viral, uma mensagem de phishing ou uma notícia falsa, fake news. Num mundo com uma língua única, esta arma seria universal. Poderia ser espalhada pelo planeta em poucas horas e teria o mesmo impacto e eficácia nas pessoas, independentemente do seu país. Atualmente, a diversidade linguística funciona como uma espécie de firewall, ou muro de proteção, abrandando a propagação de informação perigosa. Num mundo monolíngue, essa proteção desaparece. Um único ataque de informação bem-sucedido teria o potencial de causar pânico ou caos a nível global. O 39 Plus marca o auge das comunidades online globais. Pessoas unidas por interesses comuns, sejam eles jogos de computador, cultivo de plantas raras, astronomia ou reconstituição histórica, conseguirão interagir sem barreiras ou restrições. Fóruns, chats e redes sociais se tornarão verdadeiramente mundiais. Será possível discutir o novo episódio da sua série favorita
com fãs da Nova Zelândia, Brasil e Egito, tudo no mesmo chat. Isso criará laços mais estreitos e amigáveis entre as pessoas, baseados nos seus interesses reais, em vez da sua localização geográfica ou afiliação nacional. O mundo virtual se tornará ainda mais vibrante e envolvente. No entanto, isto resultará numa monopolização total da informação. Este é o 40º ponto contra. Se todo o conteúdo mundial, notícias, filmes, livros, blogs, for produzido numa só língua, o seu controlo torna-se consideravelmente mais fácil. Umas poucas e gigantescas corporações de mídia ou governos terão o poder de determinar o que os 8.000 milhões de seres humanos vão ler, assistir e debater. Será extremamente difícil para pontos de vista alternativos e para os média independentes conseguirem abrir caminho. Hoje, se a imprensa for reprimida num país, ainda podemos aceder à verdade através de fontes noutras línguas. Contudo, num mundo de língua única, essa possibilidade desaparecerá. Isto é uma ameaça direta à liberdade de expressão. O 41+41as tem como objetivo simplificar o estudo da história para todos. Imagine que todos os grandes documentos históricos, do Código de Hammurabi aos diários de Anne Frank, estejam traduzidos para uma linguagem única, acessível a todos, e disponíveis online. Qualquer estudante ou pessoa curiosa poderá ter acesso às fontes primárias, sem ter que gastar anos a aprender línguas mortas. Isso tornará a história mais acessível, viva e compreensível. Talvez isto nos ajude a aprender melhor com os erros do passado e a evitá-los no futuro. A história deixará de ser uma ciência para as elites e passará a ser um patrimônio universal. No entanto, o processo de transição em si será uma verdadeira catástrofe. A implementação de uma língua única não acontecerá de um dia para o outro. Isso levará décadas, ou talvez até um século. E durante todo este tempo, existirá uma geração perdida. Os mais velhos, que não conseguirão aprender o novo idioma, ficarão em total isolamento, incapazes de comunicar até com os seus próprios netos. As crianças, que falarão apenas a nova língua, ficarão desligadas da herança cultural dos seus antepassados. Isto levará a uma ruptura dos laços intergeracionais, a incontáveis dramas familiares e a um sentimento de solidão para milhões de pessoas. O preço a pagar pela futura unidade pode ser demasiado alto. O 43º benefício é o aumento da transparência na política global. Atualmente, os discursos dos líderes mundiais, quer seja na Assembleia da ONU ou noutras plataformas internacionais, chegam até nós através do filtro da tradução. O tradutor pode, involuntariamente ou até de forma intencional, suavizar ou distorcer o sentido daquilo que foi dito. Num mundo com uma língua unificada, cada habitante do planeta poderá escutar os discursos dos políticos na íntegra, sem intermediários. Isto aumentará a responsabilidade deles pelas palavras que proferem. A mentira e a demagogia tornar-se-ão muito mais evidentes. Os cidadãos poderão fiscalizar melhor os seus líderes, tornando a política mundial mais justa e democrática. Voltando a falar de arte. O 44º ponto negativo é a desvalorização do patrimônio cultural que já existe. O que fazer com as vastas bibliotecas, filmotecas e arquivos teatrais escritos em línguas extintas? Sim, eles podem ser traduzidos. Mas, como já mencionamos, isso será apenas uma pálida cópia. O Dom Quixote de Cervantes, o Guerra e Paz de Tolstói, os filmes de Fellini e as canções de Edith Piaf, tudo isto perderá grande parte da sua magia. Vão transformar-se em meros artefactos num museu de línguas mortas. As futuras gerações terão conhecimento deles, mas não serão capazes de os sentir e de os amar verdadeiramente. Uma parte colossal das maiores conquistas do espírito humano estará, na verdade, perdida. O 45º benefício pode não ser o mais global, mas é muito, muito agradável. Vai acabar a confusão com instruções e documentação.
Quantas vezes tentou montar móveis, seguindo aquelas instruções traduzidas por um software de tradução automática? Ou tentou entender como funciona um eletrodoméstico novo? Num mundo com uma língua única, qualquer manual para qualquer produto, fabricado em qualquer país, seria escrito de forma clara e compreensível. Isso pouparia imenso tempo, nervos e evitaria muitas avarias domésticas e acidentes. As coisas simples seriam, finalmente, simples. No entanto, por detrás desta simplicidade, reside um problema que se pode classificar, se assim quisermos, como ecológico. O 46º ponto negativo é a perda da biodiversidade linguística. A perda de línguas pode ser comparada ao abate das florestas tropicais. Cada planta ou animal que se extingue representa a perda de material genético único. Da mesma forma, cada língua que desaparece é a perda de uma estrutura de pensamento singular, de um modo único de conceber e apreender o mundo. A preservação da diversidade linguística é tão crucial para a saúde da humanidade quanto a preservação da biodiversidade é para a saúde do planeta. Ao destruí-la, tornaremos a nossa noosfera comum, a esfera da mente ou da razão, muito mais pobre e vulnerável. O 47º benefício será especialmente valorizado pelos profissionais da área de TI, a simplificação do desenvolvimento de software. É verdade que as linguagens de programação são, por si só, universais e baseadas no inglês. No entanto, toda a documentação associada, os materiais de estudo e os fóruns onde os programadores procuram soluções estão disponíveis em dezenas de línguas diferentes. Isto cria dificuldades para os programadores que não são oriundos de países anglófonos. Um idioma comum tornaria todos estes recursos acessíveis a qualquer pessoa, acelerando a aprendizagem, o intercâmbio de experiências e a colaboração em projetos mais complexos. A comunidade global de TI ficaria, assim, mais coesa e eficiente. Mesmo que consigamos essa unificação, ela será passageira. A língua é um organismo vivo. Em diferentes regiões do mundo, com climas, culturas e histórias distintas, é inevitável que essa língua única comece a adquirir características próprias. Surgirão gírias, dialetos e sotaques próprios. No início, serão apenas pequenas variações. Mas, com o passar dos séculos, esses dialetos podem se afastar tanto que seus falantes deixarão de se entender. E a humanidade voltará ao ponto de partida, a uma multiplicidade de idiomas. O ciclo da Torre de Babel se repetirá, e o 49º e último ponto negativo, que toca em algo extremamente pessoal. A perda de espaço para a privacidade e o segredo. A linguagem não serve apenas para sermos entendidos por todos, mas também para criarmos o nosso próprio mundo, um mundo fechado. Isso pode ser um jargão familiar, compreensível apenas pelos seus entes queridos. Pode ser a linguagem secreta dos apaixonados. Pode ser o calão profissional, que demarca os especialistas dos profanos. Isto cria um sentido de pertença, de fazer parte de um grupo especial. Num mundo de total compreensibilidade, esta intimidade, esta possibilidade de ter o seu jardim secreto, pode desaparecer. Tudo se tornará comum, público, transparente. E, no entanto, por vezes, o ser humano precisa de não ser compreendido. E o último ponto, o 50º, que resume tudo. O grande trunfo, que une todos os argumentos, é o potencial de uma unidade genuína. Se formos capazes de superar todos os desafios e perigos, uma língua comum pode ser o alicerce de uma nova civilização global. Uma civilização onde as guerras por falta de comunicação não existirão. Onde a ciência e a arte serão partilhadas por todos. Onde as pessoas se verão não como cidadãos de nações separadas, mas sim como cidadãos do planeta Terra. Este é o sonho acalentado por muitos filósofos e humanistas. E embora o caminho até lá seja espinhoso, a simples possibilidade desse futuro é, em si mesma, um argumento a favor poderoso e extremamente promissor. E aí,
50 prós e contras depois. Qual é o nosso veredito? Um mundo com uma única língua seria incrivelmente eficiente, tecnológico e talvez mais seguro. A ciência e o mundo dos negócios dariam um salto colossal. Mas pagaríamos um preço alto por essa eficiência. Perderíamos milhares de culturas, formas de pensar singulares e camadas inimagináveis de arte e história. A humanidade se tornaria um mecanismo que funciona com perfeição, mas totalmente desalmado. Talvez nossa diversidade linguística não seja uma barreira, mas o nosso escudo mais confiável contra a unificação e o controle total. É um sistema de freios e contrapesos que, embora torne o nosso mundo complexo, o mantém vivo e imprevisível. A linguagem não é apenas uma ferramenta de comunicação, é o lar onde a nossa alma habita. E desalojar bilhões de pessoas dessa casa, em nome de uma utopia duvidosa, talvez não seja a melhor das ideias. Obrigado por assistirem a este vídeo até o fim. Espero que ele tenha feito vocês pensarem. Inscrevam-se no canal para não perderem os próximos experimentos mentais e não se esqueçam de deixar o seu like. E a pergunta principal que deixo nos comentários é: o que, na sua opinião, ganharíamos ou perderíamos em primeiro lugar se acordássemos amanhã em um mundo com apenas um idioma? Estou ansioso para ler o que vocês pensam.